Pessoal, estudando agora a aplicabilidade do conhecimento da anatomia do cólon em cavalos, vou dar um exemplo que ocorre no encarceramento nefroesplênico nos equinos, tá? Então, o encarceramento nefroesplênico é uma causa comum de cólica aguda, né? Onde o cólon esquerdo, ou seja, o dorsal e o ventral que estão juntos, eles deslocam dorsalmente a ponto de chegar na região no espaço entre o rim esquerdo e o baço, né? Esse espaço tem o ligamento nefroesplênico, que eu vou mostrar mais adiante. O diagnóstico dessa causa de cólica nos equinos, ele se baseia no exame físico, clínico, tem várias metodologias de diagnóstico. Uma delas é a palpação, que eu vou mostrar um exemplo da palpação logo mais. E um dos exames complementares é o exame de imagem, que é a ultrassonografia abdominal. Dos tratamentos, existe tratamento cirúrgico e não cirúrgico, depende de como esse animal está, como está a clínica do animal, enfim, das condições que ele se apresenta, ok? Então, olhando nessa figura, a gente vê aqui o cólon ventral esquerdo, né, vindo da flexura external, ventral esquerdo, e aqui a flexura pélvica e o dorsal esquerdo. A diferença entre eles é que o ventral esquerdo, o ventral, na verdade, ele é saculado e o dorsal não é, né? Então, aqui tem o baço, isso aqui é o lado esquerdo do animal. Para cá seria a região caudal, para cá a região cranial. Então, aqui o baço e medialmente ao baço, a gente não consegue ver nessa figura, tá? O rim esquerdo. Então, naquela figura não dava para ver, mas aqui dá para ver. Então, tem o baço aqui e medialmente a ele o rim esquerdo. Entre eles, um ligamento que se chama ligamento nefroesplênico. Então, aqui, um dos métodos de diagnóstico seria a palpação retal. Então, se vocês olharem nesse videozinho, o veterinário, ele faz a palpação retal a fim de sentir, através do reto, as estruturas abdominais, né? Então, aí ele vai sentir isso aí num animal normal, tá? Não tem nenhuma patologia. Ele vai sentir a flexura pélvica, tá sentindo o cólon dorsal. Ele consegue sentir mais um pouquinho. Vou cortar mais adiante. E ele consegue sentir a margem do baço e do rim esquerdo. E ali ele consegue averiguar se tem alguma estrutura nesse ligamento, que no nosso caso seria o cólon, tá? Então, ele consegue averiguar se tem alguma estrutura no ligamento. Então, quando a gente faz a imagem ultrassonográfica dessa região de nefroesplênico de um animal normal, rígido, o acesso é o flanco esquerdo, né? Em torno do 16º ao 17º espaço intercostal, 15º, 17º também, espaço intercostal, dá para fazer esse acesso. E o que a gente está tentando avaliar é esse espaço entre baço e o rim esquerdo. Então, se a gente está vindo pela lateral, como nessa imagem, essa aqui é uma imagem do meu mestrado. Por essa imagem, a primeira estrutura que o ultrassom vai ler, né, é o baço e depois, em seguida, o rim esquerdo, né? Então, os dois, uma na sequência do outro. Na imagem do ultrassom, vai ser mais ou menos parecido com isso, né? Onde essa região aqui que eu circundei seria a textura, seria a imagem do baço, né? Então, pensando aqui que primeiro vem o baço, esse é o baço, depois
o rim esquerdo, né? Entre eles não tem nada. Ai, não vejo ligamento. Não dá para ver porque eles ficam bem juntos, tá? A gente só imagina que existe o ligamento lá, mas eles ficam bem juntos, não tem um espaço. Então, essa é a imagem que a gente tem que ver. Talvez alguns de vocês não tenham visto ainda a disciplina de ultrassom, então, por enquanto, de novo, vocês confiam em mim. E é questão também de um pouquinho de memória fotográfica, tá? Então, essa imagenzinha aqui, mais clara aqui em cima, seria pele e musculatura. Depois, o baço e, em seguida, medialmente ao baço, o rim esquerdo, certo? E o que é o encarceramento, então, nefroesplênico? O cólon sai da sua região anatômica habitual e ele se desloca dorsalmente de forma com que ele fica preso entre rim e baço, certo? Então, ele fica preso nessa região e não desce justamente porque tem o ligamento ali. Então, aqui nesse vídeo, nessa reprodução, o cólon, ele se desloca dorsalmente, né? Então, vamos ver. Ele se desloca dorsalmente em direção a esse espaço entre rim esquerdo e o baço, onde se encontra o ligamento nefroesplênico. Ele gira em torno do próprio eixo, de forma com que o cólon ventral se posiciona dorsalmente e o dorsal mais ventralmente. Pelo tamanho, ele fica um pouco preso nessa margem dorsal do baço. Pelo peso dele, ele obstrui um pouquinho a saída de sangue pela veia esplênica, e essa obstrução, geralmente parcial, faz com que o baço aumente de volume, se deslocando medial e ventralmente, certo? Então, é muito comum no ultrassom, além de ver que tem algo nesse espaço, tem algo entre o baço e o rim esquerdo, é comum ver esse baço aumentado e deslocado ventralmente. Tanto que os clínicos que estão fazendo avaliação clínica do animal, alguns fazem a abdominocentese, que é a retirada de líquido do abdômen para avaliação do líquido peritoneal. E muitas vezes vem sangue. Quer dizer que o líquido tem sangue? Não, é porque foi puncionado o baço, justamente porque ele se desloca, muitas vezes indo até para o antímero direito, tá? Então, uma segunda avaliação, uma segunda coisa que a gente pode avaliar também no ultrassom. Além de ter algo nesse espaço entre baço e rim esquerdo, que é o cólon, o baço vai estar aumentado e direcionado ao antímero direito. Outra coisa que pode acontecer secundariamente a isso é a compactação de cólon, né? Porque esse conteúdo fecal que está aqui no cólon não progride. O cólon, que tem a função de reabsorver líquido, continua reabsorvendo líquido e não tem a progressão do conteúdo, então ele resseca. E aí, secundariamente, pode ter a compactação de cólon, certo? Então, na imagem do ultrassom, a gente vai ver aqui, nessa imagem, por exemplo, dorsalmente, tem esse conteúdo gasoso. Isso aqui são passos a mais, né, na imagem do ultrassom, mas tem um conteúdo gasoso aqui que faz até uma reverberação que vem dessa margem dorsal do baço. E depois o baço, cadê o rim? Eu não vejo o rim, certo? Então, uma imagem normal seria ver baço e o rim esquerdo, né? Nessa imagem, eu vejo isso aqui é conteúdo do cólon. Então, de novo, tenham isso como uma confiança em mim, porque é um progresso, teria que ter algumas aulas de ultrassom, inclusive práticas, para a gente entender um pouquinho a imagem. Só que o que acontece? Eu, de forma alguma, vou encontrar o rim esquerdo no ultrassom, né?
essa é a principal dica. Você procura. Lógico, tem que saber procurar, onde procurar e avaliar a imagem ultrassonográfica, mas no lugar do rim vai ter o cólon aqui. E o cólon, ele tem um conteúdo mais denso, né, sólido, principalmente se tem a compactação já secundária ao problema. E o cólon tem muito gás, né, principalmente de cavalo. Tem muito gás. O gás e um conteúdo sólido, os dois fazem artefatos no ultrassom que impedem ver as imagens que estão posteriores a essas superfícies. Então, a gente não vai encontrar o rim, tá? Então, a sacada é, no ultrassom, a gente não encontra, né, o rim esquerdo, justamente porque entre o baço e o rim vai ter o cólon, e o cólon faz artefato suficiente para não conseguir encontrar o rim esquerdo. Além disso, o baço vai estar aumentado, muito provavelmente até para o antímero direito, tá bom? Então, essa é uma avaliação clínica dessa região e espero que isso ajude vocês a lembrar um pouquinho da flexura pélvica, do que é colo ventral, dorsal e a aplicação clínica, né, da gente saber das nôminas e da anatomia dessa região nos cavalos.